doce, sorridente, mãe dedicada e esposa amorosa. Pelo menos era o que todos pensavam. Nessa história, vamos conhecer a Mary Ann Cotton, que matou seus filhos e maridos e é considerada a primeira serial killer da Inglaterra e que até hoje é conhecida como a Viúva Negra. Quer saber mais? Então vem comigo mergulhar nessa história. Mary Ann nasceu no dia 31 de outubro de 1832 em uma vila chamada Low Moorsley, na Inglaterra. Filha de minerador, o seu pai era muito religioso e um disciplinador rígido. Aos 8 anos de idade, eles se mudaram para um vilarejo próximo devido ao trabalho do seu pai. E aos 9 anos, o seu pai sofreu um acidente muito grave, caindo em um poço de mineração e morrendo, deixando a família aí sem o seu provedor. A partir daí, a família da Mary Ann começou a passar bastante necessidade e a Mary Ann entendeu que ela precisaria começar a trabalhar para poder ajudar no sustento aí da família. Aos 14 anos, a sua mãe se casa novamente com um homem chamado Robert Stott. A Mary Ann e o Robert não se davam muito bem, então ela resolve que ela precisa sair de casa, né? Então, aos 16 anos, ela sai de casa e vai trabalhar como enfermeira e doméstica, ofício no qual ela permaneceu durante 3 anos. E após esse período, ela retornou para a casa da mãe dela. Em 1852, aos 20 anos, a Mary Ann se casa com um homem chamado William Mowbray. Depois do casamento, eles se mudaram para um vilarejo próximo para facilitar ali no trabalho do William. E lá eles tiveram 5 filhos, dos quais 4 acabam morrendo. Após essas mortes, eles voltam para a cidade de origem, onde eles têm mais 3 filhos. E os 3 filhos acabam morrendo também, ficando só uma filha viva, que era a Isabela. Em 1865, William também vem a falecer, e a causa da morte teria sido febre tifoide. O William tinha um seguro no nome dele e a beneficiária era a Mary Ann. Então, após a morte dele, ela recebeu um seguro num valor aproximado ali de 35 libras, o que na época equivalia a 6 meses do salário de um trabalhador braçal. Assim que o William morre, a Mary Ann muda de cidade e nessa cidade ela conhece um rapaz chamado Joseph Natras, por quem ela se apaixona e os dois começam a ter um caso. Acontece que o Joseph, ele tinha uma noiva e ele decide que ele não vai se separar da noiva dele para ficar com a Mary Ann. Então a Mary Ann, desiludida, volta lá para a cidade natal dela. Manda a Isabela morar com a mãe dela, que é a única filha que tinha sobrado do relacionamento anterior dela. Manda a Isabela morar com a mãe dela e ela começa a trabalhar numa casa de recuperação de febre contagiosa. Lá nessa casa de recuperação, ela conhece um homem chamado George Ward, que era um de seus pacientes. E os dois se casam em agosto de 1865. Pouco tempo após o casamento, o George vem a falecer de uma doença caracterizada por paralisia e problemas intestinais. Até o médico que cuidava dele na época achou um pouco estranho porque ele estava doente, mas não a ponto de morrer tão rapidamente. Mas como ele já estava doente, estava ali em tratamento, ninguém também acabou desconfiando de nada, né? Ele também tinha um seguro onde a beneficiária era a Mary Ann e ela acabou recebendo aí esse seguro. Em 1866, um homem chamado James Robinson contrata Mary Ann para ser governanta dele. A esposa dele havia falecido recentemente e ele tinha 3 filhos e precisava de ajuda para cuidar das crianças. Um mês após a Mary Ann chegar na casa dele, o bebê dele falece de febre gástrica. Ele fica muito abalado e a Mary Ann vai consolá-lo, eles se aproximam muito e a Mary Ann acaba engravidando. Nesse meio tempo, a mãe da Mary Ann fica muito doente e ela vai para a casa da mãe dela. Quando ela chegou lá, a mãe dela até estava começando a melhorar, mas 9 dias após a chegada da Mary Ann, a mãe dela falece de complicações gástricas. Após o falecimento da mãe dela, ela traz a filha dela, Isabela, que estava lá de volta, para morar com ela lá na casa do Robinson. Pouco tempo depois da chegada dela, a Isabela acaba falecendo também de febre gástrica. Logo em seguida, os outros 2 filhos do Robinson também acabam falecendo por febre gástrica. Para vocês terem uma ideia, as 3 crianças acabam sendo enterradas nas 2 últimas semanas de abril de 1867.
Muito perto as mortes, né? 4 meses depois, a Marianne se casa com o James Robinson e em novembro nasce a filha deles, a Mary Isabella, que falece alguns meses depois, também de febre gástrica. A Marianne começou a insistir muito com o Robinson para que ele fizesse um seguro e colocasse ela como beneficiária, e ele começou a ficar bem desconfiado dessa história. Como ele já estava muito desconfiado, ele começou a investigar, e foi então que ele descobriu que a Marianne tinha uma dívida de 60 libras. Ele também descobriu que ela desviou da conta dele 50 libras que ele dava em dinheiro para ela fazer o depósito na conta, mas que nunca chegou nessa conta. E o que foi a gota d'água para ele foi que ele descobriu que a Marianne fazia os filhos dele fazerem as tarefas domésticas. Quando ele descobriu tudo isso, ele expulsou a Marianne de casa, então ela teve que ir embora. Quando o James Robinson expulsa a Marianne de casa, ela fica desesperada, sem trabalho e sem ter para onde ir. Então uma amiga dela, chamada Margaret Cotton, apresenta ela para o irmão dela, o Frederick Cotton, recém-viúvo, pai de 4 filhos, 2 dos quais haviam morrido. Os 2 que ainda estavam vivos eram o Frederick Jr. e o Charles. Coitada da Margaret, né? Ela nem fazia ideia de quem ela estava levando para dentro da família dela, não é mesmo? Então, em março de 1870, a Margaret acaba falecendo de fortes dores estomacais. Esse ocorrido fez com que a Marianne e o Frederick se aproximassem bastante e ela logo engravida dele. Então, em setembro de 1870, eles se casam. Sim, a Marianne se casou com o Frederick Cotton, mesmo ainda estando casada com James Robinson. Isso na época era crime, é bigamia, não é mesmo? Mas mesmo ela sabendo disso, ela foi lá e ela se casou com o Frederick Cotton. O filho deles, de nome Robert, nasceu logo no início de 1871. Logo após o nascimento deles do Robert, a Marianne fica sabendo que o Joseph Natras está morando num vilarejo próximo e que está solteiro. Lembra que eu falei do Joseph lá atrás? Foi um rapaz que ela conheceu e ela se apaixonou? Pois bem, ela ainda era apaixonada por ele, parece, né? Se é que alguém assim gosta de alguém de verdade, né? Ela descobriu que ele estava solteiro. Então ela fez a família dela toda se mudar para próximo de onde ele morava. E, ironicamente, ela se mudou para a mesma rua dele. E após um curto período de tempo que eles já estavam morando lá, em dezembro de 1871, o Frederick vem a falecer de febre gástrica. Após o falecimento do Frederick, ela recebe o seguro em nome dela e dos filhos dele. Assim que o Frederick morreu, o Joseph se mudou para a casa da Marianne. Ela falava para os vizinhos que ele era um inquilino e que, como o marido dela tinha falecido, ela cobrava um aluguel para ele morar ali, para ele ajudar nas contas de casa. Mas ninguém acreditava nisso, todo mundo desconfiava realmente que eles tinham um caso. Logo depois da morte do Frederick, a Marianne foi novamente trabalhar como enfermeira. Dessa vez, ela foi ser enfermeira de um oficial chamado John Quick Manning, que estava se recuperando de uma varíola. Logo, ela se envolve com ele e os dois viram amantes. Em 1872, o Frederick Jr. acaba falecendo de febre gástrica e logo depois, Joseph Natras também falece pelo mesmo motivo. E claro que como beneficiária no testamento dele estava Marianne, que acabou herdando todos os bens do Joseph. Após o falecimento do Joseph, um funcionário da igreja chamado Thomas Riley chama Marianne para auxiliar nos cuidados de uma moça que estava se recuperando de uma varíola. Ela vai e ela chega a comentar com o Riley que ela gostaria de mandar o Charles para um lugar chamado Workhouse, que na época era um lugar onde as famílias pobres que não conseguiam criar os seus filhos enviavam os filhos para estudar e trabalhar e ter uma profissão, né? Acontece que só quem poderia matricular essas crianças nesse tipo de workhouse eram os verdadeiros pais. Portanto, a Marianne não conseguiria matricular o Charles, porque o Charles era filho do Frederick com a esposa dele. Então, ela lamenta e diz: não tem problema, logo ele terá o mesmo destino dos outros Cotton. E isso estralou um alerta ali no Thomas Riley, que guardou essa informação para ele. 5 dias depois desse comentário, a Marianne chega contando que o Charles havia falecido
E o Riley achou isso muito estranho. Então ele vai até o médico legista da cidade e pede para que ele atrase um pouquinho na entrega do atestado de óbito. Nesse meio tempo, adivinha o que a Mary Ann fez? Ao invés dela ir ao hospital, ver a criança, ela foi direto na seguradora. E é onde a seguradora informa que ela não receberia nenhum valor, somente mediante o atestado de óbito. Nesse meio tempo, uma investigação é aberta, mas não se chega a lugar nenhum. A morte de Charles é considerada de causas naturais e a Mary Ann acaba recebendo o seguro. Acontece que nesse meio tempo, um jornal local descobriu a história da Mary Ann e começou a investigar. Então eles descobriram que a Mary Ann era de outro lugar, ela não era nascida ali na cidade onde ela estava. E durante a investigação eles descobriram um rastro de morte. 3 maridos, dezenas de crianças, um amante, a mãe, um amigo. E devido a essa investigação, a polícia acaba abrindo um inquérito. O que aconteceu? O médico que atendeu Charles quando ele passou mal acabou guardando algumas amostras. E devido a esse murmurinho que estava saindo, ele mandou essas amostras para análise. E onde veio positivo para arsênico. Baseado nisso, foi solicitada a exumação do corpo do Charles para fazer melhores análises. Vocês devem estar se perguntando, né? Mas Lica, pelo amor de Deus, como é que essa mulher matou tanta gente e ninguém desconfiou? E eu te explico por quê. Nessa época, era muito comum a morte por problemas estomacais, devido ali ao saneamento básico e higiene da época. Sem contar que o índice de mortalidade infantil era altíssimo nessa época, principalmente para crianças menores de 1 ano. Então era normal, né? Era normal isso acontecer na época, por isso que ninguém desconfiava. O máximo que as pessoas pensavam era, nossa, coitada, essa Mary Ann, ela realmente é muito azarada, porque todo mundo que tá perto dela morre, né? Mas não tinha como desconfiar na época, porque eram comuns mortes devido a esses sintomas. Por isso ela passou despercebida durante tanto tempo. Um outro fato é que o arsênico era um veneno muito fácil de ser comprado, né, na época. Diga-se de passagem, até hoje, não é, minha gente? Até hoje a gente vê notícia aí de gente morrendo envenenado por arsênico. Então isso é mais atual do que a gente imagina, apesar de estar se passando lá em 1800, né? Então, em 1872 ela vai presa, e em 1873 ela vai a julgamento. E a defesa argumenta de que o Charles havia inalado o arsênico do papel de parede que havia na casa deles. Porque naquela época muitos materiais eram compostos por arsênico, né? Mas acontece que a história não colou muito não. E o júri demorou apenas 90 minutos para considerá-la culpada pelo assassinato. Ela então foi condenada à forca. Um capataz chamado William Calcraft foi chamado para realizar essa execução. E ele tinha uma fama meio duvidosa. Falavam-se que ele deixava a corda um pouco mais curta para que quando caísse, ao invés de quebrar o pescoço, a pessoa morresse de sufocamento. Vocês acham que foi coincidência ele ter sido chamado para essa execução? Pois bem, então aos 40 anos, a Mary Ann é executada na forca. Pois é, minha gente. Uma mulher que matou tão cruelmente pessoas inocentes, né? Porque morte por arsênico, por envenenamento, é uma morte muito dolorida. Causa fortes dores estomacais, vômito, diarreia, sensação de queimação na garganta e na boca e pode levar até convulsões. Uma pessoa que mata dessa forma por pura ganância, por dinheiro, é uma pessoa muito cruel, sem nenhum sentimento mesmo, né? Uma verdadeira psicopata, pode-se dizer, não é mesmo? Você acha que ela teve um fim merecido com essa execução? Ou não? Você é contra a pena de morte e acha que ela deveria ter ficado viva aqui, sofrendo até os últimos dias de vida? Já conhecia essa história? A história da viúva negra? Conhece alguma outra história de viúva negra? Deixa aqui para mim nos comentários. Sejam muito bem-vindos, meus queridos Criminal Lovers! Eu sou a Lica Fernandes, sou a sua anfitriã aqui no nosso canal e quero agradecer imensamente por você que ficou aqui até o final desse vídeo. O seu engajamento faz com que a gente produza mais vídeos de qualidade para vocês, tá? Esse é o nosso terceiro episódio da série Mulheres Serial Killers. Vocês estão gostando? Tem mais alguma sugestão aqui de mulheres serial killers?
serão 5 episódios. Depois disso, eu vou começar a contar outras histórias, tá certo? Então, não deixa de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. O meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima história!